Oi, bom dia, amados. A paz, que vocês tenham um dia abençoado, que eu esteja aqui para poder falar realmente coisas da parte de Deus para vocês. Ontem, quando eu acordei, irmãos, Deus me deu uma palavra e eu gostaria de poder compartilhar com vocês. Ela tá em Mateus 6, vai do 24 até o 34. Desculpa, é que eu tô um pouquinho rouca. E eu gostaria de poder estar compartilhando com vocês. Ninguém pode ser. Melhor assim, né? Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Por essa razão eu vos digo: parem de se preocupar tanto com sua vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, e com o seu corpo, quanto ao que vestir. Ninguém fica a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observe atentamente as aves do céu. Elas não semeiam as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês que está nos céus as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côncavo à duração da sua vida? Também com respeito à roupa. Por que estão ansiosos? Aprendam uma lição dos lírios do campo, de como eles crescem. Não trabalham e nem fiam, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestia como um deles. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, vos vestirá, não vestirá ele ainda vocês, homens de pouca fé. Portanto, nunca fiquem ansiosos dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois todas essas coisas são coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. Em outros lugares está escrito em que os gentios se empenham ansiosamente. Ou seja, que as pessoas que não são filhas de Deus. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam então em buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Nunca fiquem ansiosos por causa do dia de amanhã, pois amanhã tem suas próprias ansiedades. Basta a cada dia suas próprias dificuldades. Então, eu vou dizer por que minha experiência com Deus, por que Deus falou isso pra mim e porque eu tô aqui para compartilhar para vocês. Em primeiro lugar, que na Bíblia está escrito para nós fazermos discípulos, né? E para nós pregarmos a palavra de Deus para toda criatura. Então, toda criatura é toda criatura mesmo. E quando você conta um testemunho da sua parte, do que você tem vivido com Deus, isso acrescenta fé nas pessoas. E isso modifica a vida de muitas pessoas. Então, eu tô aqui para poder lançar semente espiritual. E eu creio que vocês vão ser terras férteis. Só vou fazer primeiro uma oração, tá? Antes de poder estar explicando isso para vocês. Senhor, eu venho intercedendo nesse momento, Pai. Que cada pessoa que vê esse vídeo, Senhor, ela vai ter revelação do alto, Senhor. Ela não vai entender de forma errada a palavra, Senhor. Como muitas vezes o diabo distorce a sua palavra na mente das pessoas, Senhor. Mas ela vai entender a palavra de uma forma correta, ela vai ter revelação, ela vai ter entendimento, ela vai ter arrependimento e mudança de vida, Senhor. Desde já eu intercedo que cada pessoa que vê esse vídeo vai ser terra fértil, vai gerar 1000 por 1, vai realmente cair numa terra boa, não vai cair em terra rochosa, o diabo não vai roubar a palavra. Em nome de Jesus, eles são do Senhor, Pai. E todos vão ter revelação. Então, amados, eu comecei, além de ter minha boutique, né? Eu comecei a trabalhar também como corretora de imóveis. E ontem eu tava saindo para trabalhar e eu comecei a orar para Deus no meio do caminho, né? Porque aqui é um lugar muito sossegado, eu consigo orar com mais facilidade. E pedi para Deus, né, para ele abençoar minhas vendas, que eu tenho planos para o futuro com
caso realmente fluir, né? Eu creio que vai fluir essas vendas que eu tô tentando buscar. Então Deus sabe de todas as coisas, né? E eu tava orando para poder fechar quando Deus falou comigo em espírito na mesma hora. Essa mesma palavra, para eu não andar ansiosa por isso, e que para buscar o reino de Deus as demais coisas serão acrescentadas. Mas não só falou isso, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo é muito criativo, né? Ele falou para mim: olha para sua calça. Aí eu olhei para minha calça. Ele falou: olha para o seu sapato. Aí eu olhei para o meu sapato. Aí ele falou: olha para sua blusa. Aí eu olhei para minha blusa. Aí na mesma hora eu pensei: nossa, que lindo. Porque realmente, irmãos, aquela roupa que eu tava vestida me agradava muito. E eu achava ela muito bonita. E eu tava bem arrumadinha, né? Isso foi ontem. Eu tava bem arrumadinha, tava com uma roupa que eu gostava muito. Aí ele falou: fui eu que provi. E realmente, irmãos, foi ele que proveu, não fui eu. Eu creio sim que o dinheiro, quando você recebe um trabalho, quando você consegue fazer um bico, qualquer coisa, é Deus que provê. É Ele que provê o sustento. Mas no caso de toda aquela roupa completa que eu tava vestindo, eu não precisei trabalhar para ganhar ela. Eu ganhei. Eu ganhei de pessoas que se importavam comigo. Aí eu fiquei pensando, nossa, né? Em seguida ele já falou bem a parte dos lírios do campo, né? Que os lírios do campo se vestiam muito melhor do que Salomão e eles nunca trabalharam para poder fazer isso. Então Deus mostrou o amor dele perante a minha vida, né? E mostrou o amor dele não só perante a minha vida, perante a vida de qualquer um. Deus, ele provê o alimento, o sustento para as pessoas que mesmo nem acreditam nele, né? E muitas pessoas às vezes me falam: ai, Vanessa, e os mendigos da rua? Ai, Vanessa, por que tem tanta gente passando fome? Ai, Vanessa. Então, né? Como que eu poderia falar com um pouquinho de revelação que Deus me deu sobre isso? Às vezes acontece sim, das pessoas acontecerem tragédias com ela, acontecerem coisas ruins com ela, mas não que Deus tenha feito isso. Deus é bom, Ele não faz essas coisas, entendeu? Às vezes ou o inimigo, ou até consequências das atitudes das pessoas, ou até a fatalidade mesmo da vida, e acaba levando as pessoas para um caminhos ruins. Mas Deus se importa com essas pessoas, Deus se importa com toda a vida de todo ser humano. O que acontece é que às vezes essas coisas acabam acontecendo e eles acabam pondo a culpa em Deus, quando Deus não tem culpa disso. O que aconteceu, por exemplo, com Jó? Jó era um homem muito rico, era casado, tinha filhos, tinha servos e era um homem muito próspero e temente a Deus. Só que do nada ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu prosperidade, ele perdeu saúde, ele perdeu tudo. Mas em nenhum momento ele colocou a culpa em Deus. Em nenhum momento ele achou que Deus tinha algo a ver com isso. A mulher dele chegou a falar para ele: abandone esse seu Deus, porque você só tá tendo coisas ruins. Você não tem nada de bom. Olha para você. Você tá doente, você tá pobre, você perdeu seus filhos. O que ele falou para a mulher? Você é louca, você não tem sabedoria, você não sabe o que você tá dizendo. Eu nunca faria isso com meu Deus. E ele continuou fiel ao Deus dele, até que Deus, vendo toda a situação, interviu e restituiu Jó em todas as coisas. E realmente ainda é muito melhor do que ele tinha antes. Deus não só restituiu, mas deu coisas muito melhor para Jó, porque ele não negou o seu nome. Na palavra de Deus fala que se você negar o nome do Senhor, ele te negará diante de Deus quando Jesus voltar. Então a gente tem que ficar muito esperto com relação a isso, para nunca negar Cristo. Não importa o que eu passe, eu vou sempre adorar o Senhor, porque eu não sei o que está acontecendo no mundo espiritual, mas eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus nunca vai me abandonar, e não importam as circunstâncias. Não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então não interessa se eu estiver pobre, não interessa se eu estiver doente, não interessa o que acontecer, irmãos. Deus é Deus, Ele não deixa de ser bom.
no caso de uma mulher que era casada, eu tô lembrando agora de uma mulher que ela era casada e ela era muito próspera. E um dia Elias esteve passando, né? E ela começou a fazer coisas boas para Elias porque ela acreditava que ele era um homem de Deus. Na palavra de Deus está escrito: aquele que recebe um dos meus como profeta, como filho, meu filho, por qualidade de profeta, ele vai ter galardão. Muitas pessoas às vezes vê pessoas de Deus pregando a palavra de Deus e não dá nem um copo d'água para a pessoa e trata ela mal. Então, olha que importante que Deus fala quando você recebe bem uma pessoa de Deus para falar a palavra de Deus na sua casa. Você recebe galardão de profeta. E nessa história, dessa parte da Bíblia, fala que ela recebeu esse homem de Deus. E Elias ficou tão grato que ele falou: o que eu posso fazer para abençoar essa mulher? Eu creio que Deus pensa muito assim a nosso respeito: o que eu posso fazer para abençoar o meu filho? Mas a gente não pede para ele o que a gente gostaria. E também tem que esperar o tempo dele, né? Porque é no tempo dele que ele dá, quando você pede, né? E falaram para ele: olha, aquela mulher é casada, mas ela não tem filhos. Aí Elias resolveu abençoar ela e falou: olha, mulher, daqui a 1 ano você conceberá um filho. E aquela mulher dali 1 ano concebeu um filho. Ela mal pôde acreditar porque ela tentou por várias vezes e não havia conseguido. Por diversas vezes nós tentamos e não conseguimos coisas que não são pecado, que são lícitas. E nós não entendemos o porquê. Mas o porquê? Porque a glória de Deus precisa se manifestar ali. Que nem o cego de nascença. Perguntaram para ele: Jesus, por que esse homem nasceu cego? É porque os pais pecaram? E Jesus falou: é para que a glória de Deus se manifeste. Então, essa mulher concebeu o filho, só que quando ele já estava grandinho, ele reclamou pro pai: ai, minha cabeça. E o pai levou ele de volta para a mãe, e quando ele estava nos braços da mãe, ele faleceu. Irmãos, isso é muito exemplo, porque eu não sou assim, e eu creio que um dia eu vou conseguir ser dessa forma. Ela não reclamou para ninguém. Perguntavam para ela: como você tá? E ela falava: tô bem, tô muito bem. E ela foi realmente para o profeta, reclamar para o profeta. E tendo revelação da palavra aqui que ela fez, ela foi orar, ela foi pedir para Deus. Quem pode resolver nossos problemas muitas vezes não são as pessoas, é Deus. E Elias foi lá na casa dela e o filho dela foi ressurreto. Ou seja, um presente que Deus tinha dado, Deus permitiu que fosse tirado e depois devolveu. E as pessoas devem se perguntar o porquê por que Deus permitiu para depois devolver. Vocês vão entender o porquê. Deus me deu revelação esses dias através de uma palavra. Anos depois, o discípulo de Elias, Eliseu, estava pregando numa cidade e falando as benfeitorias que Elias tinha feito através de Deus. Foi numa época que todos estavam passando muita fome, muita miséria, e tinha um juiz naquela cidade, que uma senhora estava clamando para que ele devolvesse as terras dela. E o juiz, segundo a palavra, ele era injusto, porque ele não devolvia as terras da mulher, ele não atendia o pedido da mulher. Foi quando essa mulher, por incrível que pareça, adivinha quem era? Era a mãe desse menino, que muitos anos depois veio fome e miséria sobre a cidade dela. E Eliseu estava pregando quando ele viu a mulher passando. E ele falou: foi aquela ali. Foi com ela que aconteceu aquilo. Foi quando aquela mulher lembrou tudo que Deus tinha feito na vida dela. Deus tinha ressuscitado o filho dela. Eu creio que a fé dela foi reavivada. Então, o juiz devolveu as terras dela. E ela sempre pedia: Senhor, devolva minhas terras. O porquê que aconteceu todas essas coisas? Quais foram os propósitos de Deus de acontecer todas essas coisas? Eu creio que muitos, quando viram a mulher e Eliseu pregando, passaram a crer. Porque às vezes, muitas pessoas, às vezes a gente fala a palavra de Deus, mas elas não acreditam.
Elas precisam ver. Então elas viram uma mulher que era a prova viva do milagre de Deus. Ela passou a ser um testemunho vivo por causa do filho dela. Muitas pessoas passaram a crer. Talvez Deus quisesse estar ganhando almas que estavam sendo evangelizadas por Eliseu. E isso também não foi só pelas almas, foi pela mulher também. Porque ela lembrou que Deus tinha feito, voltou a ter fé e as terras delas foram devolvidas. Sem fé, não tem como agradar a Deus, é o que diz a palavra. Muitas vezes, por causa de circunstâncias, a gente passa a não ter mais fé. Então, aquilo reavivou a fé da mulher. E as pessoas, eu creio que elas passaram a crer no que Eliseu estava falando. Eu creio que essa palavra pode estar falando com você também. Eu não estou falando, irmão, que você não tem que trabalhar. Não estou falando que você não tem que estudar. Não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para você não abrir mão do seu galardão. Eu vou contar um testemunho meu. Eu já sofri muito por causa disso. Já sofri muito por causa disso. Várias pessoas me tacaram pedras, várias pessoas me julgaram, várias pessoas... Eu cheguei até a ser expulsa de lugares por causa disso. Mas a palavra de Deus diz que quando você está fazendo a vontade de Deus e assim mesmo assim é julgado... Só agora que eu vi o batom, desculpa, irmãos. E mesmo assim você é julgado, mesmo assim você é maltratado, você vai ter galardão no reino dele. Você vai ter galardão na terra. Eu sempre acreditei, desde que eu me converti, o Senhor colocou muita convicção no meu coração, através do Espírito Santo, e eu creio que mesmo isso foi com intenção mesmo, de eu não me desviar dos caminhos dele. Que isso não é da vontade de Deus pra ninguém, pra ninguém. Eu escuto alguns sofismas do inferno. Ai, Deus permitiu que eu desviasse porque tinha algumas coisas pra passar, pra aprender. Não, irmãos. Isso é o diabo que colocou na sua mente. Não é da intenção de Deus que ninguém se desvie. E, bom, por muitas vezes eu morei na casa de uma pessoa que eu não vou dizer quem foi essa pessoa. E até com a minha mãe mesmo, quando ela era viva. E eu estava procurando emprego, eu estava desempregada. E eu estava procurando um emprego de segunda a sexta em horário comercial, irmãos. Por que de segunda a sexta em horário comercial? Porque a minha igreja, aos fins de semana, tem encontro com Deus. E eu queria levar pessoas para o encontro com Deus. Na Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Na Bíblia diz que tem as jovens prudentes e as jovens imprudentes. E eu já tive muita revelação disso, que Deus já falou muito forte comigo. Ele fala, Vanessa, você tem que evangelizar pessoas. Pessoas estão indo para o inferno. Então... eu creio que o final de semana era do Senhor, para poder levar pessoas para o Senhor. E a parte da noite, às vezes tinha oração na minha igreja, às vezes tem discipulado, enfim, tem várias coisas. Então eu pedi num horário que não fosse me atrapalhar com as coisas de Deus, naquela época. E eu tava orando por isso, tava mandando currículo, tava indo em sites de emprego, tava buscando, eu não estava parada, irmãos. Por mais que as pessoas me vissem e achavam, ai, ela não quer saber de nada com nada, ela não está fazendo nada. Não, eu não estava parada. Só Deus sabia. Porque muitas vezes as pessoas olham pela aparência, o que elas acham. Mas Deus vê o coração e Deus vê você no secreto também. Deus vê coisas que ninguém vê, ninguém sabe, mas Deus sabia. Que eu não parava de buscar, de procurar, de orar. E eu fui expulsa de lugares por causa disso. Porque eu não aceitei vagas que tinham que trabalhar os sábados. Eu não aceitei propostas que às vezes iam me tirar realmente de buscar o Senhor. Mesmo precisando. Mesmo passando privação. E no tempo certo, irmãos, Deus me honrou com um emprego, de segunda a sexta, horário comercial, registrado. Eu só sei que quando aconteceu, de eu estar começando a crescer na empresa, o inferno mesmo se revoltou e acabou me dando uma rasteira. Assim como Jó. Não foi Deus, foi um inferno. Por que eu disse que foi um inferno? Porque quando eu estava começando a crescer na empresa,
Eu estava voltando para casa, apareceu 2 bandidos e de moto me abordaram e falaram que era para eu passar minha mochila com tudo que eu tinha. Se eu ficasse mais 2 segundos ali, eu não sei se eu ainda iria estar viva para poder contar isso para vocês. Eu entreguei minha mochila e corri. Você nunca deve resistir a um assalto, é o que dizem, né? E corri. Só que na minha mochila estava meu celular, que é meu instrumento de trabalho. Por ali que eu fazia minhas vendas. Por ali que eu fechava os meus negócios. Aí você pode falar, Vanessa, por que você não fez pessoalmente? Eu tinha já tentado fazer muitas vezes pessoalmente, mas Deus me capacitou para fazer isso pela internet. E eu estava conseguindo fazer muito bem pela internet, mas infelizmente pessoalmente eu não estava conseguindo fazer. Estava rompendo muito pela internet, estava prosperando muito pela internet. E foi quando o diabo me roubou. Pus culpa em Deus com relação a isso? Não pus. Deus depois me deu revelação disso. E voltei a passar por essas mesmas coisas novamente. Foi quando eu consegui um outro emprego novamente da mesma forma. Infelizmente eu não estou mais nele, mas Deus tem falado comigo, né? O porquê que eu não dei certo uma vez e foi através do testemunho do pastor Isaías Sardinha, que falou assim uma vez: Nossa, irmãos, eu infelizmente, eu fui demitido de muitos empregos, irmãos. Mas Deus me mostrou que era porque Ele queria que eu fosse cabeça, não cauda. Porque Ele queria que eu tivesse a minha empresa. E hoje Ele é um dos empreendedores mais bem-sucedidos. E eu falei, nossa Deus, aquilo entrou no meu coração quando Ele falou aquilo. Mas eu deixei pra lá. Eu falei, isso não deve ser pra mim, não. Aí num outro culto, Deus falou, ser empreendedor é pra todos. Aí eu falei, sabe quando você acha uma coisa boa demais pra... E eu achei aquilo bom demais pra mim. Mas eu deixei quieto, eu falei, há tempo pra todas as coisas. No momento eu não tenho condições. Mas eu creio que quando for o tempo, Deus vai alinhar. Quando você me recebe uma palavra, também tem que ter a noção do tempo, né? O tempo pra ela se cumprir. Foi quando eu me casei. E meu esposo falou, Vanessa, eu quero ser empreendedor. Deus colocou esse sonho no meu coração. Deus já havia falado quando eu era solteira, quando eu ainda nem havia me casado, que eu deveria ser empreendedora. E que eu ia ser empreendedora com meu esposo. Deus, em cada culto que eu ia indo, irmãos, não assim seguidos, mas conforme ia passando o tempo, Deus ia revelando mais um pedaço, revelando mais um mistério, sabe? A unção de ontem não serve para a unção de hoje. É o mesmo que o filho do pastor Isaías, André Sardinha, sempre me disse e aquilo sempre ficou no meu coração. Quando eu vou buscar a Deus, tem uma unção. Quando eu vou buscar de novo a Deus, já é outra unção. Então eu não posso perder as coisas que Ele tem para mim. Eu sei que eu gosto de falar bastante, mas eu vou tentar a partir de agora ser mais sucinta para vocês. Resumindo, me casei. Deus deu a oportunidade de começar a vender semijoias. Só que eu, por uma má administração, minha empresa acabou falindo. Então eu creio que a promessa de Deus ainda está sobre a minha vida, né? Eu tenho coisas que Deus colocou no meu coração, de ter outras coisas também na minha boutique, não só semijoias. Meu esposo também tem no coração de ter empresa também, de vender frutas, legumes, enfim, e outras coisas mais, queijo, leite, enfim. Mas coisas que nós vamos tentar construir aos pouquinhos para poder fazer. Não vai ser algo tipo, de uma hora para outra, entendeu? Estou trabalhando como corretora nesse momento, porque eu creio que o cair do homem, mas o levantar é de Deus. Eu creio que eu vou fazer muitas vendas que vão possibilitar eu poder comprar o meu terreno, eu poder construir a minha casa com meu esposo, eu poder finalmente ter o meu carro, minha carta de motorista e poder ter minha loja móvel, né? Que tenho pretensão também de ter uma loja móvel. Eu creio que todas as coisas há um tempo certo para acontecer, né? Deus tem me ensinado muito com isso. Eu não posso gastar mais do que eu tenho. Eu tenho que honrar
todas as dívidas. E Deus tem me ensinado como fazer, não apenas fazer, mas tem um modo certo de fazer. Eu creio que no tempo certo, sim, essas coisas vão acontecer. Estou agora no momento de espera e descanso. Mas o descanso não é não fazer nada. Descanso é fazendo alguma coisa para aquilo se cumpra, mas sem ansiedade, sem medo. Que é o que Deus me falou ontem através da palavra dos lírios do campo. Então, irmãos, eu venho aqui para abençoar também você com a sua vida com essa palavra. E eu creio que Deus possa te edificar assim como edificou, tá? Que vocês possam ficar com Deus, que vocês possam cada vez orar mais e ser sedentos pelo Senhor, porque nós precisamos das direções dEle para cumprir o propósito dEle. Sejam abençoados e tenham um dia próspero. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.